Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, e como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite, que possas abrir o teu coração a tanto do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Se por isso, muito bem-vindo à terceira temporada com o apoio da NutriBio e da Thomas Vit. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago um tema super pertinente, acredito que são sempre pertinentes, mas efetivamente o de hoje, para uma sociedade tão habituada a padronizar só o que é jovem e, de certa maneira, tudo o que é imagem, este é um tema que carece e merece a nossa consideração, a nossa atenção. Independentemente de seres homem ou mulher, o estar informado, realmente informação é poder, não é? E o estarmos informados ajuda-nos a saber como lidar connosco ou como lidar com alguém que nós amamos. E vamos falar, não sei se revelo já, vou deixar mais um bocadinho. Agradecer à NutriBio, obrigada pelo apoio a esta terceira temporada, e também apresentar-vos a escolha, que eu acho que já vai revelar qual do tema de hoje. MenoJoy. Lembras-te da temporada anterior, certamente, eu apresentar-te produtos da New Nordic. Pois bem, este é um produto da New Nordic, que tu poderás encontrar no site da NutriBio, www.nutribio.pt. Espero não estar a dizer em erro. E já sabes também que beneficias do meu cupom de desconto. A MenoJoy, à semelhança de todos os produtos que eu trago, e porque a mim me faz sentido, até porque estudei exatamente essa área, é uma fórmula natural composta por várias plantinhas e também minerais que ajudam exatamente a mulher e a sua saúde aos vários níveis físicos, emocionais, mentais, em todas as alterações que o corpo da mulher e a mente da mulher começam a sentir desde a perimenopausa. E para falar de tudo isso, tenho uma convidada aqui muito especial, bem-vinda, aqui a minha querida Thaís, que quem já nos viu eventualmente numa live no Instagram já ouviu e já sabe o quão maravilhosa és, e é mesmo, não é aqui um elogio só para ficar bem, eu pelo menos particularmente gostei mesmo muito de conhecer, boa energia, ao mesmo tempo super intelectual no conhecimento, mas muito humana também, muito, muito bonita nessa parte humana, que também é importante. Às vezes há profissionais que são maravilhosos, mas esquecem-se desse rapport, não é? Dessa conexão, e efetivamente eu sinto isso tudo contigo. Obrigada por teres vindo e este vai já para ti. Obrigada, Lisa. Obrigada por me receber mais uma vez. É sempre um prazer ter as nossas conversas que não só fluem entre nós, mas que também pode alcançar as pessoas que precisam nos ouvir, não é? É verdade. Que eu posso contribuir, estou cá para isso. Obrigada. Eu acho que posso começar um bocadinho por trazer dois pontos que eu considerei muito pertinentes, mas obviamente aqui a super especialista és tu e as pessoas do outro lado vão super beneficiar realmente este conhecimento. Então, dizer desde já que efetivamente este é um tema que ainda é descortinado, que ainda não teve a atenção que merece, se bem que nos últimos tempos até já se fala um bocadinho mais. Acredito que é algo que merece realmente toda uma desconstrução e uma informação. Desconstrução no sentido que, ao longo desta história da humanidade, muito nestes últimos anos, séculos, na verdade, a menopausa era vista como doença, como algo nojento, aliás, a própria menstruação, ou como perda de validade em relação à mulher, não é? Em relação a essa mulher que entrasse nesse período, porque a sociedade, vamos dizer assim, estava sempre muito talhada quase para um papel só reprodutivo da mulher, quase que a sua validade era exclusivamente para reproduzir. E depois a tal imagem, que também falava há pouco na introdução, numa sociedade tão voltada para a imagem, nós temos que manter esse prazo de validade por fora e a todos os níveis. E de repente entrar na menopausa acarreta aqui inconscientemente e conscientemente também um peso que já tem
gerações, não é? Portanto, está muito incutido, mesmo que não tenhamos consciência. Esse peso, de repente, essa validade, esse prazo de validade está a terminar, como se a idade reprodutora fosse só o que a mulher tem de bom para dar. E com isto tudo, dizer que, portanto, é um tema que merece a nossa atenção, e por isso eu dizia há pouco, independentemente de seres homem ou mulher, porque não é só um tema para mulheres. Um homem que esteja ao nosso lado, um companheiro, também deve estar informado de quais são os sintomas que a mulher pode estar a atravessar, perceber como a ajudar também, porque às vezes podemos entrar aqui em discussões ou questões emocionais, a ferir-nos um ao outro, e a pessoa que está connosco só achar que nós estamos loucas, ou nós próprias achar que estamos loucas, quando na verdade só estamos a pedir, às vezes sem pedir, uma ajuda, não é? Porque há um mundo inteiro de hormonas a mudar dentro de nós. Então isto merece a nossa atenção e realmente alarga-se a companheiros, familiares, médicos também, porque estive a ver que estatisticamente há muitos médicos, não é por maldade, mas muitas vezes não associam logo aquela sintomatologia a questões de perimenopausa ou de menopausa e encaminham quase só para a psiquiatria ou para uma medicação mais mental, vou dizer assim. Enfim, e depois percebendo que a população mundial está a envelhecer, ou seja, cada vez vai ser mais comum falarmos de menopausa e vivermos essa menopausa, já que vivemos tanto mais tempo. E simultaneamente percebendo que grande parte da população, não é? Pelo menos metade, não acho que seja assim uma fasquia tão igualitária, mas ainda assim são mulheres, não é? Portanto, uou! E perceber que os estudos científicos que têm sido muito feitos, até recentemente, são muito centrados no homem e depois a mulher é remetida para o mesmo saco, como se hormonalmente e fisiologicamente e mesmo cerebralmente fôssemos iguais e não somos. Então há aqui muito a ser trazido e muito a olhar para a mulher como mulher e quais são as diferenças delas, não naquilo que nós já sabemos, mas em todos estes períodos, não é? Merecemos realmente esse estudo mais voltado. E depois, aqui só outro ponto, e passo já a palavra, que eu achei muito bonito e quero trazer, porque tu és maravilhosamente nesse conhecimento científico, que eu acho que é espetacular nós ouvirmos e fundamentarmos, acho mesmo que é o bom. Contudo, quero só meter aqui uma, que eu acho também muito bonito, que trouxe a Lisa Mosconi, não sei como dizer, no seu livro Menopausa, o Cérebro em Mudança, perdoem-me. Ninguém me está a patrocinar aqui o livro, atenção, mas eu li e gostei mesmo, que quando nós entramos nesta menopausa, a conexão, a ligação entre o cérebro e os ovários deixa de estar existente. Portanto, toda essa energia, esse potencial que ligava aqui, é direcionado de outra maneira. E diz ela, assim, muito subtilmente, que nós aumentamos a nossa intuição. Eu sei que, atenção, não vamos entrar muito por aqui, mas fica só esse pormenor que eu achei tão bonito. E acho tão mesmo bonito nós validarmos a nossa intuição, o nosso sentir e perceber que, pelo menos neste período de menopausa e pré-menopausa, podemos nos deixar às vezes das tretas que a sociedade colocou em cima de nós e aprender realmente, oh, caramba, nesta fase de vida eu vou validar um bocadinho mais aquilo que eu sinto, aquilo que está aqui a ser vivido em mim. Então achei muito bonito. E por fim, que também disse na live, e acho que nunca é demais, achei super giro, ela dizer que porque é que nós começámos a viver a menopausa, percebendo que a grande maioria dos mamíferos, à exceção de 4 ou 5 tipos, não tem menopausa. Uau, não é? Tipo, perceber, uau, porque é que nós, seres humanos, temos? E perceber que, por exemplo, algumas girafas, se eu não tiver em erro, algumas baleias, o pulgão, que é um inseto, e uma outra espécie que não me recordo, e nós, seres humanos, realmente temos a idade e esta vivência sem ser em idade reprodutora. E indo um bocadinho para trás na história, para a pré-história até, ela foi pesquisar e, eu vou dizer assim de uma forma muito leiga, talvez, perdoem-me, mas não minimizando nada, mas dizendo de forma simplista como eu entendi, e achei lindo,
que nós mulheres, na verdade, mesmo quando é associada a ideia do alimento para a família pelo homem, porque o homem é que ia caçar e, portanto, trazia o alimento da família e a mulher ficava a cuidar dos seus filhos, na verdade não era bem assim. Nós somos recoletoras. E quando o homem ia caçar, na verdade, numa percentagem pequena, estamos a falar mesmo abaixo de 10%, é que ele conseguia trazer uma caça substancial que nutrisse toda uma família, que desse para todos. Se calhar a grande maioria das vezes ou quase não conseguia, ou trazia caças pequenas, não é? E isso não alimentava uma família. Então a mulher tinha, para além do papel de amamentar e de cuidar da proteção entre si, não é? Dos seus, ela tinha o papel de recolher bagas, raízes e frutos. Porque se a caça do homem não fosse substancial, pelo menos aquilo iria servir de alimento para todos da sua família. Ou seja, este pequeno detalhe fez o cérebro da mulher, eu estou a simplificar assim, se calhar, obviamente, com muitas outras questões em cima da mesa, atenção, mas fez o cérebro da mulher perceber a sua importância, a sua missão, a sua proposta de vida, que não era só reprodutora, não era só ter filhos e amamentá-los, também era, na verdade, alimentá-los de outra forma, não é? Fazer com que a sua sobrevivência fosse assegurada. E por isso se diz, aqui uma probabilidade, pelo menos em cima da mesa, de que a mulher começou a viver então mais anos para além do seu período reprodutor. Porque ela, na verdade, alimenta a família. E a importância da avó, etc., não é? Nas nossas sociedades atuais, mas que talvez só por isto, mas não só, atenção, já se criou aqui diferenças em nós, mulheres. E eu achei tão bonito nós percebermos, uau, realmente há uma proposta nesse prolongar da vida. Não é só a nossa beleza estética para o biquíni ou etc. que conta, não é? É realmente essa validade com um propósito de vida, que é nós nutrirmos e cuidarmos dos nossos. E achei tão bonito que quis trazer. E agora vou silenciar a minha voz e vamos escutar aqui a nossa linda Thaís. Thaís, apresenta-te só um bocadinho a formação, mas se calhar também a mulher que tu és, e depois seguimos viagem. Claro que sim. Elissa também sempre fala coisas tão bonitas e o próprio interesse pessoal que tem no assunto também passa para nós que te ouvimos assim com muita paixão, com muito carinho, não é? Porque eu acho que essa palavra carinho é muito importante no tema que estamos a falar hoje. Verdade. Bom, falar de mim um pouco. Eu sou brasileira, já podem ver o sotaque, mas saí do Brasil muito, muito novinha. Vivi nos Estados Unidos quase a minha vida toda. Andei pela Inglaterra a estudar. Depois vim a Portugal, estou cá há quase 10 anos. Uau. Sempre a estudar, sempre gostei de estudar. Sou filha de médico e professora, portanto, tenho aqui muitos bons exemplos na minha vida. Formei-me em gestão internacional, foi minha primeira faculdade, muito novinha, nos Estados Unidos, mas a ciência sempre esteve aqui, a pulguinha da ciência sempre dentro de mim. Eu cresci num hospital, a ver meu pai fazer cirurgias, e isso sempre me fez sonhar com o que poderia ser o impacto que aquela profissão tinha de poder salvar as pessoas, de poder curar as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Portanto, segui o meu caminho da ciência e cá estou e vou sempre estar, porque eu acho que quando nós estamos na área da saúde humana, principalmente, estamos sempre a estudar, aliás, a saúde de qualquer ser vivo, não é? Mas temos que sempre estudar e sempre avançar para podermos assim melhor ajudar as pessoas. Pronto. Tenho aqui uns detalhes que eu penso em inglês e traduzo para português. Estávamos há pouco a falar disso, não é? A Alissa faz ao contrário. Às vezes falo os termos em inglês em vez de português, mas olha, no fim eu acho que todas nós nos entendemos, não é? Mas aqui para falar um pouco do nosso tema, que a Alissa falou de coisas aqui muito importantes. Quero só voltar aqui um pouco, que eu acho que realmente tem vindo a ser mais falado a questão da menopausa. Sem dúvidas que não estamos onde queremos estar, não temos todas as informações que, pelo menos na minha opinião profissional e pessoal, acho que deveríamos ter, mas estamos a caminhar para lá. O que eu vejo
que realmente não estamos lá ainda é que, em consultas, eu sempre pergunto às mulheres sobre o histórico familiar e o histórico clínico e sempre pergunto, sabe como foi a menopausa da mãe? E a maioria das mulheres diz, não sei, porque não era falado. E isso não, vamos falar que isso não é muito tempo, não é? Se estamos a falar de uma mulher agora na idade de perimenopausa, menopausa, os 45, 50 anos, que não sabem a verdadeira história da menopausa da mãe, isso nos mostra o quanto isso não era falado e o quanto temos ainda que trabalhar para chegar lá. Portanto, o trabalho que tu estás a fazer também é super importante de ajudar a divulgar o assunto, de abrir caminho para dizer, olha, it's okay, podemos falar do assunto, vamos partilhar, nós mulheres vamos nos juntar, não é? Estamos aqui com as mesmas questões, problemas diferentes, mas a fisiologia é a mesma, não é? Outro ponto que eu achei muito bonito a dizer sobre a colheita, não é? Das bagas e de todo o resto que as mulheres faziam. Quando falamos até nutricionalmente, eu acho que a intuição da mulher também teve parte inconscientemente dessa questão, porque nós não podemos viver só de proteína animal, não é? Há outros macronutrientes que são importantes não só para o funcionamento do nosso corpo, mas para a nossa saúde em geral. Portanto, eu acho que até de uma maneira intuitiva, a mulher já buscou complementar aquilo que o homem faz, um papel muito bem feito e preciso e necessário do homem e também da mulher. Portanto, não temos que nos comparar, temos é que ver o melhor daquilo que nós somos. E enquanto mulheres, sim, somos complexas, somos fisiologicamente bastante diferentes dos homens, não é? Apesar de produzirmos as mesmas substâncias, são quantidades completamente diferentes para funções completamente diferentes. Portanto, temos que celebrar isso, não é? Nos educar no assunto e saber que o corpo é inteligente, ele nos dá os sinais que pode ser que algo está errado e que nós não devemos ignorar. Porque eu acho que nós mulheres, como somos muito multifacetadas, e eu acho que isso é um superpower que nós temos, também temos essa, vou dizer, mania de às vezes, estou com dor, mas isso é normal e temos tanto para fazer que às vezes ignoramos aquela dor ou aquele sinal que o corpo nos dá. Mas se o corpo está a dar um sinal é porque tem ali qualquer coisa que está a pedir a nossa atenção. Portanto, eu acho que se começarmos por aí, de dar atenção daquilo que o corpo está a pedir, já temos meio caminho andado para conseguirmos nos sentir bem, não é? E não só nos sentir bem e querer estar sempre bem o tempo todo, mas aceitar quando também não estamos bem e entender por que não estamos bem, porque faz parte, não podemos estar sempre bem, não é? Pronto, não sei se queria que eu falasse assim, porque eu posso estar aqui o dia todo a falar, Alissa, quanto mais contigo. Não, espetacular. E isso acho que é já a porta de entrada para uma primeira questão que te posso trazer, que é realmente estamos desconectados de nós, não é? Estamos desconectados do corpo e nesta sociedade tão acelerada estamos sempre para fora, como tu disseste muito bem, a ignorar dores, a ignorar sintomas, mesmo que não sejam dores, em vez de escutar, em vez de acolher, em vez de realmente conectar. E como estamos aqui a falar de menopausa, vamos reduzir aqui a isto, atenção, reduzir que não é nada redutor, ajuda-nos aqui a perceber quais são os sintomas que na verdade, aliás, antes de irmos aos sintomas, há a perimenopausa e há a menopausa. E eu acredito que grande parte das mulheres, porque eu própria me coloquei aí também, agora só não estou tanto porque já falei um bocadinho contigo e li o livro, nós associamos os sintomas da perimenopausa, na verdade, a achar que é a menopausa. Mas há aqui diferenças entre a perimenopausa e a menopausa. Ajuda-nos a realmente diferenciar. Tipo, bora lá aprender sobre isto. Claro que sim, eu acho que é mesmo importante. Bom, vamos aqui falar um bocadinho de ciência. Somos mulheres, não é? Temos a nossa fase reprodutiva, que começa quando temos a nossa primeira menstruação. Temos ciclos menstruais todos os meses, onde ovulamos todos os meses. Uma mulher com uma saúde típica, ovulamos todos os meses. Quando não engravidamos, vamos fazer um declínio hormonal para o nosso endométrio descamar e temos a menstruação outra vez. E assim somos todos os meses, entre 26 e 35 dias, que é o normal de um ciclo menstrual típico.
Pronto. Quando chega a perimenopausa, que a perimenopausa é aquela fase que precede a menopausa entre 5 e 10 anos, nós temos oscilações hormonais diferentes, ok? O corpo começa a dar alguns sinais que ainda produzimos folículos, ainda somos férteis, mas o corpo está a começar a caminhar para ter um descanso, para finalizar a nossa vida reprodutiva, vamos assim falar. Portanto, essa fase da perimenopausa não é a menopausa. Por quê? A menopausa é quando nós já não produzimos essas hormonas dos nossos ovários. Os nossos ovários dizem, vou descansar, e então não vamos mais ser reprodutivas. Portanto, essa é a menopausa. A perimenopausa, a fase que precede essa cessação de produção hormonal ovariana, é uma fase onde oscilamos hormonas de uma maneira diferente, ou seja, não deixa de ser um preview, vamos dizer, uma pequena ideia do que vem por aí, em termos sintomáticos, não é? Certo. Mas nós produzimos hormonas, geralmente de uma forma mais errática, depende da mulher, não é? Mas a maioria sim, porque essa oscilação hormonal é o primeiro passo que o corpo dá para chegar a um ponto que já cessamos essa produção. Portanto, são duas fases diferentes, sem dúvidas. E eu lembro-me de dizeres, agora que estás aí a meter essa, é importante também trazeres, tu disseste que, e isto é muito bonito, e nós percebermos que realmente não é só na perimenopausa nós começamos em declínio. Na verdade, não há um declínio. Há essas oscilações. E é importante, quase como se visualizássemos o gráfico, perceber que há oscilações de tal ordem que até podemos ter momentos que até produzimos em demasia, entre aspas, não sei o que é, se posso dizer em demasia, mas mais do que o nosso habitual antes da perimenopausa, e outros momentos sim de escassez, de redução, mas para haver oscilações, e daí alguns dos tantos sintomas durante a perimenopausa. E eu gostava, e por isso te pedi que te diferenciasses, porque acho que também é importante nós percebermos que a perimenopausa sim traz uma catrafada de sintomas, vou mesmo dizer assim, mas muitos deles normalizam, regulam, atenuam quando entramos na menopausa. Portanto, às vezes até a menopausa pode parecer assustadora, mas na verdade a perimenopausa até é mais desafiante do que depois quando, ok, entramos naquela fase, que não vai ser se calhar um navio em mar plano, mas é mais mar plano do que a perimenopausa, certo? Ajuda-me se estiver em erro. Eu acho que está certíssima, Alissa. Claro que temos ali o período de transição, que talvez para a maioria das mulheres é a fase mais difícil, porque o corpo está a se adaptar àquela nova maneira de funcionar. Mas depois já há uma adaptação. Não significa que essa adaptação passou o período de transição, está tudo bem em termos sintomáticos, mas sim, o corpo se adapta a essa nova fase. Portanto, em termos sintomáticos, a perimenopausa não só nos dá aqui um pequeno preview do que vem por aí, mas é ali realmente que começa essas oscilações hormonais. Quando falamos hormonas, temos aqui um mundo complexo, não é? Mas vamos aqui focar no estrogênio e a progesterona, que são as duas hormonas femininas, onde essa oscilação acontece muito mais no estrogênio do que na progesterona, ok? Portanto, tanto quando está em demasiado, como tu disseste, no caso do estrogênio, nós vamos ter sintomas, como também quando ele está em deficiência. E na perimenopausa nós sentimos isso em alguns períodos durante o mês. Não é o tempo todo como na menopausa, porque já não há essa produção hormonal como era. Há sim uma oscilação diferente de quando somos reprodutivas antes da perimenopausa. Portanto, as hormonas são muito delicadas e não só as hormonas, mas tudo no organismo, quando está mais ou está menos, o corpo vai compensar ou vai nos mostrar que alguma coisa precisa ser cuidada. Então, é por isso mesmo a importância aqui de falarmos, de estarmos atentas, de nos acolhermos, de também aceitar. Se temos isso, é porque somos capazes, não é? Se temos oscilações hormonais, se temos cessação de produção das hormonas, que é muitas vezes o sumo da vida, é porque nós somos capazes. E isso é muito importante. E vou agarrar no que tu disseste, que a perimenopausa, portanto, acho que ficou claro toda essa diferença. E agora vamos entrar mesmo para já pela perimenopausa.
E tu disseste muito bem que pode durar de 5 a 10 anos. Ou seja, não é de repente, tive ali um período ou só um ano em que comecei a deixar de ter menstruação ou com outras irregularidades e de repente já está na menopausa. Não é? Porque às vezes também podemos pensar que é um período mais reduzido e já associarmos à menopausa. Mas, como tu disseste muito bem, 5 ou 10 anos mostra-nos que, uou, é bastante tempo, não é? Para estarmos em oscilações. E que essas oscilações hormonais levam-nos a imensa sintomatologia física durante muito tempo. Então, para ajudar as mulheres e os homens que nos escutem a perceber o que é que as suas mulheres, namoradas, mães, irmãs, amigas, estão, de certa maneira, a viver e eles possam também acolher, que sintomas são esses que tantas vezes podem durar mais do que apenas um par de anos, um ano ou uns pares de anos. Perdoem-me o português, mas 10 anos é muito tempo, não é? Para a mulher achar que está louca. Ou para alguém à nossa volta dizer, estás louca? Quase só remetendo a procurar ajuda psiquiátrica ou procura, vai tratar-te. Quando às vezes não pensamos, isto é a perimenopausa. E tu na outra vez disseste que pode acontecer, inclusive, numa faixa etária que a mulher efetivamente não pensa, nem a mulher nem ninguém à sua volta, que está associada à perimenopausa. Ajuda-nos aqui um bocadinho, para já, se quiseres trazer esse exemplo dessa paciente, a sua idade, e ao mesmo tempo, depois generalizando, quais são então os diversos sintomas da perimenopausa? Para nós percebermos que não é só calores, frios, suores ou o que fosse, há tanto mais. Claro. Ajuda-nos aqui. Claro que sim. Pronto, os calores geralmente é um sintoma mais perto da transição para a menopausa, mais que quase 80% das mulheres têm. Okay? Portanto, é um sintoma muito marcado dessa transição da menopausa. E também tem a ver com essa oscilação hormonal. Mas vamos lá pensar. Se a menopausa acontece entre os 45 e os 55, ok? Algumas mais precoces, algumas mais tardias. A média, 50 a 51 anos. Mas entre esse range, 45 e 55. Se temos uma perimenopausa, que vamos dizer 5 a 10 anos, também há casos atípicos, estamos aqui a falar de uma forma generalizada. Se uma mulher vai entrar na menopausa aos 45, nós encontramos uma mulher, muitas vezes, com 35 anos, a começar a ter muitos sintomas de perimenopausa. Quando nós temos 35 anos, muitas vezes não pensamos nisso. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais atentas, mas muitas vezes não pensamos que esses sintomas podem estar relacionados à nossa vida hormonal. Pronto. E um desses sintomas que é muito pouco falado, mas muito presente nessa fase da perimenopausa, são sintomas do humor. Não só a irritação e a tristeza, mas também momentos onde nos sentimos depressivas. Não o tempo todo, porque essa oscilação hormonal, quando as hormonas estão bem, naquela altura do ciclo mensal, não temos esses sintomas. Por exemplo, quando estamos a ovular, estamos a fazer pico hormonal, é quando a mulher se prepara para engravidar, o nosso corpo, enquanto animal, ele também prepara para a mulher estar mais bem disposta, para a mulher até ter um odor diferente. Quase tipo mais receptiva, não é? Exatamente, em todos os sentidos, tanto de humor como de disposição física. Quando nós não engravidamos dessa ovulação, nós fazemos esse declínio hormonal. E nesse declínio hormonal, que imita muitas vezes o que será a nossa menopausa, porque ali estamos com níveis muito baixinhos dessas hormonas, é ali muitas vezes que aparecem esses sintomas. Eu digo isso numa fase muito inicial da perimenopausa, porque as mulheres começam a ter sintomas mais exacerbados nessa fase, que geralmente é a semana antes, quando vem uma semana antes do período. Mas já para o fim da perimenopausa, como as hormonas estão oscilando de uma forma mais errática, pode acontecer a qualquer fase do mês. Agora, o que acontece com o humor das mulheres? As mulheres geralmente sentem, eu estou mais deprimida, eu não estou muito triste, não sei o que se passa, eu acho que é estresse do trabalho. Claro que as mulheres estão mais independentes, estão a trabalhar mais, estão mais ativas do que eram as nossas avós.
Entretanto, não conseguem muitas vezes relacionar esses sintomas a essa oscilação ou declínio hormonal. Claro, Mas ele remetem a existe. qualquer coisa de fora, não é? É o stress do trabalho, é isto, é aquilo. Claro, E não percebemos que está cá dentro, no corpo, e que merece a tal atenção exatamente. e cuidado. É isso mesmo. Portanto, em termos de humor, sintomas mesmo psicológicos são os mais presentes. Há mulheres que começam, por exemplo, eu bebi um copo de vinho e senti que tive uma ressaca como bebi uma garrafa de vinho. Por quê? Porque essas oscilações hormonais também têm um efeito na maneira que o nosso fígado metaboliza essas hormonas. Bom. E ali também que metabolizamos outras substâncias. Portanto, são pequenos sintomas que começam a aparecer, como o humor alterado, as mulheres sentem-se muito cansadas porque têm oscilação hormonal maior, também sentem que não têm a mesma disposição que tinham, ou seja, o corpo está a evoluir de uma forma onde ele está a seguir o curso biológico e fisiológico. Mas esses sintomas muitas vezes estão relacionados às hormonas e eu acho que é muito importante as mulheres se educarem para perceberem, sim, o estresse pode estar a contribuir, mas não necessariamente pode ser causa. Portanto, é importante nos conhecermos, nos educarmos no assunto e saber diferenciar para podermos viver bem, certo? Exato. E para além destes sintomas mais a nível de humor e, portanto, a irritabilidade que tu disseste, o cansaço também, esse estado mais propenso à depressão, a estarem mais tristes, mais melancólicas, raiva, irritabilidade, toda essa alteração, também há muitos sintomas físicos. Não só os suores, queres-nos trazer os outros todos? Eu acho que é importante, realmente, de repente a pessoa nem associa. Uau, eu nunca associei isto a esta fase, esta transição. Claro. Por exemplo, não é? Os sintomas podem ser. Eu gosto quando faz isso porque falamos de um sintoma que é tão atípico, nunca pensávamos, não é? E o que a Alissa está a dizer com isso é os comichões que temos às vezes no ouvido e também a cera que produzimos no ouvido está mais molhada. E esses comichões têm a ver com essa oscilação do estrogênio, porque nós temos receptores do estrogênio pelo todo o corpo, inclusive nos ouvidos. Portanto, é um dos sintomas, muitas vezes mais para o fim, perto da transição, da perimenopausa para a menopausa, mas sem dúvidas que é um dos sintomas que às vezes não pensamos e está relacionado a essa mudança hormonal. Além disso, e dos sintomas importantes, mas que não falamos na live, por acaso esqueci-me, é a flacidez. As mulheres começam realmente a sentir que o tono muscular já não é o mesmo, que a flacidez está mais presente. Isso tem a ver com uma produção diminuída do colagênio, também influenciado pelas hormonas. O estrogênio tem um relacionamento muito próximo com a nossa produção de colagênio. Fora isso, há mulheres que têm um sabor metálico na boca, há mulheres que começam a desenvolver mais alergias ou intolerâncias que antes não tinham, pela ligação que o estrogênio tem com a histamina, uma substância que o nosso corpo produz para responder aos alergênicos, não é? Outras coisas, a insônia. Isso tem muito a ver, tem muito ligado com a falta da progesterona, que a progesterona é uma hormona que não só ajuda o endométrio não estar tão espesso, mas que também tem uma afinidade cerebral aos receptores do GABA, que é um neurotransmissor que nós produzimos e que nos deixa calminhas. Portanto, a progesterona é um ansiolítico natural. E quando nós deixamos de produzir em boas quantidades, isso afeta não só a nossa calma e nosso relaxamento, mas a nossa capacidade de dormir bem. Agora estava-me a lembrar, por exemplo, que este produto, este suplemento que trouxe, tem, para além das plantas, o tal magnésio complexo de vitamina B, por exemplo, porque realmente, lá está, um dos sintomas é a insónia, como tu disseste muito bem. E, portanto, nós devemos... Acho que podemos e devemos suplementar para ajudar então o nosso corpo, entre outras coisas que depois já lá vamos, não é? Mas realmente a importância efetivamente de cuidarmos de nós, de nos suplementarmos, de ajudarmos o corpo. E, enfim, portanto, em todas estas alterações humorais, hormonais, insónias, cansaço, não estamos loucas.
Estamos simplesmente a fazer uma transição, como já aconteceu quando foi a puberdade, como acontece quando engravidamos, quando amamentamos. E, efetivamente, como tu disseste, a mulher tem aqui uma capacidade, não estou a comparar com nenhum homem, mas se a natureza sabe o que faz, é porque nós conseguimos, como tu disseste, não é? Empoderem-se mulheres aí, porque é isso, nós conseguimos. Só precisamos de ter uma direção, perceber como nos ajudar, como usufruir desta informação a nosso proveito, não é? Em nosso benefício, não é proveito, é benefício. E realmente lá está, a informação é poder. Portanto, chegando a estas fases, e como tu também disseste, meninas aí em casa, escutem que às vezes não é só aos 45, 50, 55, às vezes pode acontecer um bocadinho mais precocemente aos 30 e já estarmos a desenvolver alguns sintomas que também não são loucura, são simplesmente aqui oscilações hormonais do nosso corpo. E, portanto, uma mulher informada consegue, sem dúvida, beneficiar-se. Então agora, entrando aqui também um bocadinho, e já que avançámos, fizemos a diferencial, percebemos aqui a sintomatologia, eu queria também chegar um bocadinho à menopausa. Porque, ok, enquanto estamos neste cough-cough hormonal, ainda vamos tendo essas oscilações e produzimos e não produzimos. Outra coisa que eu achei pertinente é percebermos que às vezes até podemos estar quase um ano sem menstruar, mas basta menstruarmos uma vez, é como se puséssemos o cronómetro no zero e volta tudo ao início. Portanto, ainda não estamos na menopausa e começamos outra vez na perimenopausa. Começamos outra vez? Não, continuamos, mas começa outra vez a contagem, porque é preciso ficar um ano sem menstruação para considerarmos que entramos na menopausa, não é? Portanto, basta uma vez no ano e já não estamos, ainda não estamos na menopausa e estamos nesse período de transição. E isto também acho que é importante para a pessoa compreender. Ok, agora vou contar tudo outra vez. Mas então ainda não entrei na menopausa. Quando entramos na menopausa e com essas questões todas de perda óssea, de perda muscular, de ganho de flacidez, etc., o que é que... Mas também de mais intuição, de mais calma, como já não temos as oscilações hormonais a dominarem-nos, de certa maneira, entramos quase numa fase mais dármica, não sei se posso dizer assim, mas para aí uns 60% das mulheres que entraram em estudos científicos relatam maior calma, outro usufruir da vida sob outro olhar. Então vamos também falar dessa parte positiva da menopausa para, lá está, ajudar-nos a desconstruir e percebermos há muita coisa boa. De repente já não termos oscilações hormonais, portanto entramos noutra fase da vida. Mas sim, vamos ter a sintomatologia que precisamos de prevenir, combater, remediar. Mas então quais são as partes boas, vou dizer assim, da menopausa que nós podemos olhar e sentirmos bem quando chegarmos a essa fase? Lícia, eu acho que é mesmo importante falarmos disso, porque se pararmos para pensar com a expectativa de vida que temos hoje, nós vamos passar quase a metade da nossa vida na menopausa. Pronto. 40, 50% do nosso tempo de vida, não é? Exatamente. Portanto, é uma fase que não somos reprodutivas, não temos oscilações hormonais, o que é ótimas notícias, Exato. não é? Também não é estamos, muito às vezes, lá em cima, às vezes lá em baixo. Realmente estabilizamos essa parte hormonal, que com consequência estabilizamos muito desses sintomas pertinentes à fase da oscilação hormonal. E não só vem com a maturidade de ter vivido, de ter, a maioria das mulheres já ter criado os filhos ou os netos ou os sobrinhos, mas também de já ter se realizado uma parte da vida, uma fase e poder olhar para dentro, poder olhar para ela, porque todas as fases são importantes, não é? Mas nós somos muito dedicadas aos outros e nunca vamos deixar de ser, somos cuidadoras por natureza, mas é uma fase que nós vamos também cuidar de nós e que devíamos cuidar de nós, porque essa oscilação hormonal parou. Vêm alguns sintomas, como tu disseste, temos sim que muitas vezes remediá-lo, tratá-lo, prevenirmos, até por questões de saúde, que eu já vou chegar lá, mas também por questão de, ok, tenho tempo para mim, já passei a fase da minha adolescência, de estar grávida, a fase onde todos os amigos casam, a fase onde muitos amigos se divorciam, e agora eu estou numa fase mais previsível da minha vida. Portanto, eu acho que
essa ideia de saber que daí para frente é mais estável, eu acho que também nos ajuda a estar mais calma, a olhar para dentro, a pensar, a minha intuição diz-me muito e agora eu vou prestar mais atenção nela. Portanto, eu acho que, sem dúvidas, isso é super importante lembrarmos, que é uma parte muito boa, e que muitas mulheres dizem, olha, não sabia que era tão bom. Eu ouço muitas vezes em consulta, que bom, que agora eu sei com que contar, que bom que eu posso usar biquíni e não vou sangrar no meio das férias. Pronto, há muitas coisas boas. E se calhar já nem estou propriamente preocupada tanto só com tantas coisas que a sociedade também remete e cria certo peso para a mulher numa fase reprodutora, não é? Inconscientemente até. E de repente ela entrar nessa outra fase, enquanto estava a escutar até imaginei assim, realmente esse desligar hormonal permite-nos escutar muito mais a intuição e a nossa sabedoria. É como já amadurecemos sobre tantas coisas, já pudemos nos realizar sobre tantas outras, de repente entramos mesmo aqui numa sapiência e já não estamos só na oscilação hormonal a controlar as nossas emoções. Ai, desculpa, que agora estava no TPM, não é? Às vezes a mulher ainda vai muito para as suas emoções. Ai, estou mais sensível, ai, estou mais assim. E de repente, o não ter isso... estabiliza. Tem um lado bom, não é? Portanto, as hormonas são maravilhosas a cuidar do corpo nessa manutenção do sono, dos níveis de densidade mineral óssea, etc. Tudo o que estavas a dizer. Mas, ao mesmo tempo, entramos mesmo noutra fase. E há que retirar o bom de tudo, não é? Tudo tem o seu lado bom da vida. O lado B, neste caso, é o bom. Então, acho que é bonito trazermos esse tema também desta desconstrução e nesse remeter a esse olhar. Ok, quais são as coisas boas? Porque essas coisas boas, se eu agarrar com essa consciência, eu posso ainda levar mais longe, não é? Trazer-me a esse lugar de sabedoria. Ok, eu não tenho esta fase, mas tenho aqui outra. Então, bora lá, abrir a todo esse campo, nossa sabedoria, a nossa intuição e trazê-la. Já não tenho tantas hormonas a dominar-me. Agora, quando nos colocamos no outro lado da moeda, que é essa perda em termos fisiológicos, como é que nos podemos ajudar também? Porque também é importante, ok, temos a sabedoria, bora lá escutá-la, mas como é que podemos ajudar? Porque, como tu disseste muito bem, vamos estar 40%, 50% do nosso tempo de vida e com a esperança média de vida a chegar cada vez mais longe, já não vai ser só a perimenopausa e a menopausa. De repente nós estamos a ir para lá daquilo que até se podia associar à menopausa. Então, compete-nos a nós informarmos-nos de como prevenir e realmente retardar certos sintomas e, ao mesmo tempo, trazer saúde, não é? Trazer saúde, porque estamos a chegar mais longe. Então, o que é que podemos pensar aqui? Então, bora lá agora trazer esse cuidado para as mulheres. O que é que podemos fazer? Há as terapias de reposição hormonal e tanto mais que tu tens essa visão integrativa. O que é que nos podes trazer? Vamos a isso. Dizer, não é? Bom, eu penso que a nossa mentalidade tem de ser trabalhada, não é? É importante a mulher saber que as coisas mudaram, como tu disseste, já não me importo tanto como é que eu estou num biquíni, mas isso depende muito também da mulher trabalhar essa mentalidade. Certo, não digo ao ponto de chegarmos também a um desleixo, um descuidado total. Claro, não é cuidarmos de nós, mas não com o extremo de muitas mulheres, às vezes, quererem ter o mesmo corpo que tinha com 20 anos. Isso é impossível. E se formos viver frustradas por causa disso, temos aí o primeiro trabalho a fazer, que é trabalhar na nossa cabecinha. Que é saber que vou envelhecer bem, vou procurar envelhecer com a minha autoestima, sentir-me bem, mas vou aceitar que eu não tenho mais 20 anos. E que, sinceramente, graças a Deus, porque a maturidade que temos nessa fase, imagina quando tínhamos 20 anos, não é? Era maturidade para aquela altura, não para os 50 anos. Portanto, outra vez, ver o lado bom das coisas. Portanto, eu acho que o primeiro passo é esse. Sim, queremos buscar, mas aceitar que é uma fase nova da vida e que não conseguimos ser o que antes fomos. E ainda bem. Depois, em termos de saúde, o que nós temos que nos preocupar, acima de tudo, é a nossa saúde cardíaca, saúde do coração, a nossa saúde óssea e a nossa saúde cognitiva.
E a razão disso é que, quando nós deixamos de produzir o estrogênio, nós temos esses três aspectos da nossa saúde muito mais vulneráveis, porque o estrogênio é o nosso maior anti-inflamatório. E o estrogênio é o grande influenciador da nossa saúde cardiovascular, da nossa saúde óssea e da nossa saúde cognitiva, por questões dos receptores estarem presentes nesses órgãos e nessas funções do corpo. Portanto, muitas vezes ouvimos as mulheres, já passado muito tempo da menopausa, dizer, olha, eu tenho osteoporose. E isso pode ser prevenido, ok? As mulheres têm que, a um certo ponto, eu diria ali depois dos 45, se não houver um histórico familiar mais presente em termos da saúde óssea, de começar a fazer exames de densitometria óssea, para ver se a densidade óssea não está a caminhar para um ponto tão poroso que os nossos ossos são tão frágeis, não é? Sabes que eu ando a sentir agora, perdoem-me, que vou meter aqui o meu eu, mas eu acho que se calhar também pode servir para tantos eus de vocês, não é? Que é, por acaso, ando a sentir um sintoma aqui na cabeça, portanto, no colo do fémur, não é? Na cabecinha do fémur. E eu sinto, volta e meia eu lembro-me, será que isto pode ser alguma fragilidade óssea? Pronto, e agora tu estás a dizer isso, ouçam por favor, porque lá está, prevenir é melhor do que remediar. Claro. E às vezes nós, lá está, escutamos o corpo e continuamos a andar. Claro. Não é? Seguimos em frente. Mas pode ser um pequeno sinal só para ir ver, só para fazer o check-up, não é? Sem dúvidas, até porque essa questão pode ser reversível, não é? A osteoporose é uma perda muito grande da densidade óssea, mas a osteopenia, que é o que precede a osteoporose, é os ossos já perderem a densidade, mas que com um estilo de vida onde conseguimos ter exercício físico de impacto, a alimentação e pronto, e dar todos os nutrientes e substâncias que o nosso corpo precisa, nós conseguimos reverter essa situação. Por exemplo, tu recomendas, quando entramos nesta perimenopausa, a toma de cálcio e magnésio. Eu sei que vais querer ver, obviamente, individualizar. Se calhar não podemos prescrever para toda a gente, mas para grande parte dos casos tu observas que sim, que é benéfico. Por exemplo, claro, entre a alimentação saudável, claro, e o estilo de vida ativo, como estás a dizer, não é? Claro. Não é só tomar aquilo e depois nada. Claro, buscamos na alimentação, não é? Muitas vezes não temos uma alimentação adequada para ter as quantidades adequadas e otimizadas. Estamos aqui a falar do cálcio e do magnésio. Então, em primeiro lugar, sempre a alimentação. O cálcio, sim. A mulher, quando deixa de produzir o estrogênio completamente, é importante considerar o cálcio. Há outras considerações, porque o cálcio não está só presente nos nossos ossos, apesar da grande maioria sim, mas o cálcio também tem um papel muito importante no nosso coração, na contração do nosso coração. E tu falavas dessa saúde, não é? Era uma das três que tu disseste. Exatamente, exatamente. Tanto que o cálcio e o magnésio, em termos da saúde cardiovascular, trabalham juntos, onde o cálcio contrai e o magnésio relaxa. Em termos do magnésio, sim, o magnésio tem mais de 300 funções no nosso organismo. Eu acho que a qualquer idade precisamos de quantidades suficientes de magnésio. Muitas vezes a alimentação não chega, portanto precisamos da suplementação. Perimenopausa, magnésio sem dúvidas. Menopausa, cálcio e magnésio, sim, considerando, claro, caso a caso. Mas, em geral, sim, precisamos de um aporte maior de cálcio porque temos essa tendência a perder densidade óssea devido à falta de estrogênio. Além da saúde óssea, temos a nossa saúde cardiovascular, onde o estrogênio também tem um grande papel nela, principalmente na saúde dos lípidos, não é? Muitas mulheres começam a ver o colesterol a subir, os triglicéridos a subir, e isso tem a ver com essa falta também do estrogênio, que vai afetar a saúde do nosso coração. E aquela gordurinha, eu lembro-me de tu dizeres isso agora na live, estou-me a lembrar, a gordurinha que se acumula aqui na zona mais de baixo ventre, não é? Também tem a ver com isso?
Tem a ver também com, sim, com essa perda do estrogênio, porque o estrogênio, como nós sabemos, é uma hormona feminina, é a hormona que nos dá nossas curvas, os nossos traços femininos. Portanto, quando a mulher deixa de produzir o estrogênio, porque já não precisa ser reprodutiva, o corpo faz um shift, uma mudança onde já não temos que ter ancas, já não temos que crescer maminhas. Portanto, o estrogênio perde esse papel, onde passa a ter mais importância outras hormonas que são mais produzidas nessa área visceral, não é? Da nossa gordura adiposa na barriguinha. Ou seja, quem nos está a ouvir neste momento já não sabe se quer hormonas ou se quer entrar na fase sem hormonas, não é? Pois, é complexo, Lisa. Realmente é um assunto complexo e há muitas dúvidas. Faço, não faço, preciso, não preciso. Mas é importante educarmos e não também ouvir o que é que funcionou para a nossa vizinha. Nós somos diferentes. Apesar de partilharmos da mesma fisiologia, a maneira que o nosso corpo funciona é diferente. Tanto que ouvimos mulheres que chegam na menopausa e tiveram uns calorzinhos, mas quase nada. Há mulheres que sofrem imenso. Portanto, a nossa maneira de lidar com as hormonas e as hormonas lidar conosco não é igual de uma para outra. Portanto, nós temos que considerar o nosso caso específico. E depois lá está aquilo que também estava-se a dizer. Para além de que nós próprios somos também diferentes, não só nessa maneira de lidar e física, mas aqui na mentalidade. Claro. Às vezes estamos num período mais calmo da vida, ou se também a própria vida em si. Há pouco falavas, e também remetemos isso na live, colocámos essa questão que normalmente, quando chegamos à menopausa, supostamente, noutro período da vida, já havia calmaria, não é? Já tínhamos os filhos criados, se calhar já nos tínhamos realizado profissionalmente. Hoje em dia, cada vez mais as mães têm filhos mais tarde, a mulher começa a sua reprodução um pouco mais tarde, primeiro foi a carreira. Então, muitas vezes, quando entra na perimenopausa, e até se for precoce, como também já trouxeste exemplo, ainda tem filhos pequenos, ainda está na loucura da vida, por assim dizer, e está a viver todas essas alterações. Ou seja, mais um ponto que mostra a importância de realmente nos informarmos, porque não estamos ainda num período calmo da vida no que nos rodeia e que nos envolve, ainda estamos a viver tanta coisa. E eu, por exemplo, também trouxe esse exemplo, eu estou em perimenopausa, descobri contigo, mas também ainda estou a amamentar. Imagina, jamais tinha associado ser possível dar maminha e entrar em perimenopausa. Portanto, reparem quantas de nós também estão a experienciar que se calhar tanta coisa que nem sequer havia essa informação. Não é que era possível, como tu disseste muito bem, quando a mãe viveu a sua menopausa ou a perimenopausa não nos relatava, escondia. Ok, isto é uma coisa minha, se calhar até abafava porque também achava que ela própria estava a passar que era um sinal de fraqueza, não é? Exato, por exemplo, não é. Ou porque não queria preocupar. Portanto, realmente olharmos e descobrirmos, se tiverem as vossas mães aí vivas, procurem saber, e se não tiverem está tudo bem também, não é? Mas claro, realmente nós herdamos muito geneticamente essa fisiologia hormonal das nossas mães. Até às vezes o timing, não é? Essa mãe, por exemplo, parou a sua menstruação aos 45, não quer dizer que a filha venha a ser exatamente igual, mas muito provavelmente vai ter uma predisposição parecida, sem dúvida. Pronto, acho muito pertinente estes pontos que todos estás a trazer. E agora, a ver se não me perco, se calhar já me perdi aqui em alguma coisa, perdoa, isto vai fluindo, vocês também já conhecem. Na saúde cardiovascular, eu gostava que também trouxesse aqui essa importância, porque não é só a parte lípida, realmente há alterações, como tu disseste, por exemplo, o colesterol, etc., o que mais devemos estar atentas, porque de repente já não temos os 20 anos e podemos começar aqui, e se calhar mesmo alteramos mesmo também o nosso comportamento interno e olhar então com outro cuidado. O que é que, quando tu falas da saúde cardiovascular associada aqui à menopausa, a que é que estamos a falar? Para além do colesterol, outras consequências. Não para assustar ninguém, mas para prevenir, para trazermos à consciência. O que é que podemos falar mais sobre aqui a saúde cardiovascular? Eu acho que é um conjunto de aspectos, não é? Nós temos o nosso histórico familiar, onde é sempre importante sabermos se nossos pais ou nossos avós
tiveram ou têm alguma doença cardiovascular ou teve algum episódio cardíaco, porque nós podemos herdar essa saúde. Muitas vezes sabemos logo, porque as pessoas dizem, eu sempre tenho colesterol alto, mesmo com uma alimentação saudável e a fazer desporto, que são questões, são aspectos que ajudam a manter o nosso colesterol em níveis saudáveis. Mas tem essa componente genética muito forte, onde um colesterol aumentado não significa que é mau, mas significa que se ele é aumentado, ele pode ter uma origem genética. Portanto, temos que olhar esse histórico familiar, onde temos uma maior predisposição para doenças cardiovasculares quando há histórico familiar, principalmente próximo dos pais e dos avós, de doenças cardiovasculares, além da perda do estrogênio, que é um grande inflamatório que nós produzimos e um grande protetor da nossa saúde cardiovascular. Portanto, muitas vezes, quando há essas questões de riscos de saúde cardiovascular, é aí que nós consideramos mesmo a terapia hormonal com estrogênio, porque não estamos a falar só de sintomas físicos, os calores, etc. Estamos a falar da nossa saúde cardiovascular, onde precisamos desse estrogênio para não chegarmos a um ponto onde concentramos, não é, tanto colesterol ou tantos lípidos nas nossas artérias e veias e podemos ter algum episódio cardiovascular mais que não esperamos ou que menos saudável. E eu fiz esta questão, claro que nós também muitas vezes olhamos para nós para trazer questões, não é? Porque não podemos nos generalizar, mas ao mesmo tempo trazemos-nos como um caso real. Porque imagina, quando tu me tocas aqui neste tema de há aqui 3 aspectos da saúde a considerar. A óssea, eu penso, sim, olha, a minha mãe sofre de osteoporose. Portanto, para mim, eu automaticamente penso, eu tenho que prevenir. A parte mais mental, felizmente não tenho tido sintomas, questões, aliás, sintomas tenho sim, porque eu também sinto essa sensibilidade aumentada, mais rapidamente vejo-me com uma lagrimazinha fácil, já dei por mim com palpitações que não era normal, eu nunca tive palpitações, portanto, noto que fico um bocadinho mais ansiosa às vezes perante certo contexto, ou seja, percebo essas alterações, mas quando tu tocas no ponto saúde cardiovascular, eu penso logo, não, eu sempre fui saudável. Por exemplo, não é? Portanto, para não nos rotularmos e percebermos que efetivamente há alterações no nosso corpo. Porque eu sempre fiz desporto, eu como saudável, eu não como açúcares, não como fritos, não como não sei o quê. Portanto, a saúde cardiovascular, se calhar eu vou descuidar e não achar que ela pode ser um tema. Mas quando percebemos que, como nós estamos em alteração, não é agora ficar na paranoia de que, meu Deus, que vou ter aqui um tema. Não é isso. Mas só ter aqui... Vou outra vez usar este termo, desculpem, ter as cartas em cima da mesa e cuidar. Lá está, prevenir é melhor que remediar. Portanto, quando tu trazes isto e eu percebo que, ok, espera, não é falar, porque às vezes a pessoa diz, não vou falar para não atrair. Não, calma, isto não é falar para não atrair, é informar-nos para saber como prevenir. Acima de tudo, acredito que trazer este tema é isto, é empoderar mulheres e homens a saberem um bocadinho mais como é que se podem ajudar. Assim, claro. E aos seus, não é? Sem dúvidas, Lisa. E eu toquei muito aqui no assunto do colesterol e essa componente genética que não determina o que vai acontecer conosco. É uma pequena peça do puzzle, sim. E o colesterol em si só não é mau, até porque essas hormonas que estamos a falar, elas são produzidas a partir do colesterol. E outra vez, não queremos nada a mais nem nada a menos. E outro aspecto também que tu perguntaste, que afeta a nossa saúde cardiovascular, é a maneira que lidamos com o estresse e a quantidade de estresse que temos na nossa vida. Quando disseste sobre as palpitações, não significa que palpitações têm alguma coisa a ver com colesterol. Tem a ver com o corpo a estar a lidar com o estresse de uma forma diferente. Porque quando nós deixamos de produzir essas hormonas, deixamos de produzir em torno de 90% delas. Tem 10% delas que está ali. Ouçam com atenção, 90%. 90% delas. É muito, não é? Para percebermos realmente o que é que acontece no corpo da mulher. Não é só uma coisinha, uma frescura. Não é? Não. Não é. Não estamos loucas. Não estamos loucas. Mas, portanto, temos aqui um outro órgão, que são as nossas suprarrenais, as nossas glândulas adrenais, que também produzem o cortisol e produz um precursor dessas hormonas. Portanto, já produzimos o cortisol, que é uma hormona responsável para lidar com o estresse, não é?
passamos a depender muito desse precursor que é ali também produzido. Ou seja, a mulher tem uma sensibilidade ao estresse diminuída, no sentido de o estresse pode afetar muito mais a mulher porque estamos a depender de um órgão só. Não é só isso, claro que isso há vários aspectos, mas isso para dizer que com um maior estresse, isso também impacta a nossa saúde cardiovascular. Ou seja, não é só questão genética, só questão do colesterol, são vários aspectos que temos a olhar. Mas o estresse, sem dúvidas, é um grande deles, não é? Temos escolhas em termos da nossa alimentação, nosso estilo de vida, há muito que podemos controlar, não somos vítimas da nossa genética. Mas o estresse é o nosso grande... Não é inimigo, mas é o nosso grande tema que eu acho que as mulheres deveriam estar sempre um passo à frente, de saber como lidar com ele. Até podemos quase considerá-lo amigo, perdoem-me dizer isto assim, porque, por outro lado, puxa por nós, não é? Se víssemos, Claro. lá está, o lado bom, não querendo dizer que ele é bom, mas ao mesmo tempo, ok, se está a puxar por mim, e como tu disseste, estar um passo à frente, se calhar é já saber como é que eu posso gerir melhor as minhas emoções e tudo, perante situações que me vão causar stress ou etc. Munirmos, lá está, de mais ferramentas, buscarmos isso dentro e fora de nós. Então, olha, e estamos mesmo a terminar, já estamos aqui quase com uma horinha de episódio, mas queria ainda falar, tomei aqui uma pequena cábula de, portanto, há efetivamente, e acredito que é um grande tema dentro da menopausa, entre todos aqueles que trouxeste, esta saúde mental, não é? Para além da saúde física que queremos prevenir. Portanto, eu acho que trago aqui 3 perguntas a ver se não fugimos muito delas. Uma, a importância da saúde mental dentro da perimenopausa e da menopausa e o que é que podemos fazer para contribuir entre terapia de substituição e não terapia de substituição. A terapia de substituição em si, eu já reformulo se for preciso, só estou a pôr já aqui as 3 para depois não me esquecer. Assim, pelo menos ajudas-me. Claro. E a terceira, que acho também é um tema muito pertinente, a saúde sexual. Portanto, a falta de líbido que acontece nas mulheres, a falta de vontade. Ainda há pouco tempo, há cerca de um mês, conheci uma mulher que partilhou comigo que se estava a separar da sua relação com 20 anos porque ela deixou de ter tanto interesse sexual e o parceiro sentiu aquilo como uma rejeição a ele próprio. Então tiveram ali o seu período, não é? Se calhar prolongado também, não sei, não perguntei, até que ele já não soube lidar com isso. Se calhar, claro que há outras questões aqui envolvidas, não é? Se calhar alguma comunicação, se calhar muita coisa, não interessa, não é esse o ponto, mas o quanto isso também pode afetar as nossas relações e a leitura que esse homem pode fazer sobre aquilo. Possivelmente também sobre as suas próprias feridas, não é? E ele sentir-se rejeitado só porque a mulher o rejeita, entre aspas. Portanto, também acredito que pode ser aqui um temazinho a trazer. Pronto, não sei se quiseres inverter aqui as ordens. Podemos inverter, vamos começar. Okay. Libido, reposição hormonal, saúde mental. Vamos tentar, bora lá. tentar manter o foco. Pronto, quanto ao libido, há vários aspectos que afetam a nossa vontade sexual, não é? Não só o estresse, a autoestima, também a secura vaginal, outra também causada por mudanças ali da nossa vagina, não é? Por falta de hormona, do estrogênio. E também esse declínio hormonal, onde, por um lado, estamos mais estáveis, porque não temos aqueles picos hormonais de quando estamos a ovular, estamos mais bem dispostas fisicamente, vamos dizer, com mais vontade sexual, que é normal durante a nossa fase reprodutiva e tem um propósito, não é? Somos reprodutivas. Portanto, sem essas oscilações, temos mais essa estabilidade em termos de vontade, não temos picos onde temos muita vontade e pouca vontade. Cada mulher vai encontrar ali onde ela estabiliza, há mulheres que são mais... querem mais sexo, há mulheres que querem menos sexo. Isso também tem muito do feitio da mulher. Mas que, sem dúvidas, essa falta hormonal que nós temos é um dos grandes fatores que contribui para a falta de libido. Claro que sem o apoio do marido, por isso o marido ou o companheiro é importante. Percebemos que eles também têm que se educar escutar sobre estes temas. Exatamente.
mas que nós temos que nos cuidar hormonalmente, não é? Tanto o aspecto do estresse, da autoestima, o que funciona para nós? Eu quero só agradá-lo ou eu quero mesmo fazer quando eu tenho vontade ou quero achar um meio termo? A maturidade também está aí para isso. Mas depois, esse libido é muitas vezes consequência dessa falta hormonal, que me faz ir para o próximo tópico, que é a reposição hormonal, que podemos ficar aqui horas e horas ali só falar disso. Em geral, posso dizer que para uma boa candidata, e isso, a maneira que chegamos a essa conclusão é através de consultas com profissionais, não é? Para examinar se é uma boa candidata em termos hormonais, em termos fisiológicos. Assim, rapidamente, o que é que pode diferir se é boa ou não é boa candidata? Muito rapidamente é a questão dos cancros, não é? Úteros, ovários e mamas, quando há histórico familiar presente. Muitas mulheres hoje em dia já fazem esse teste genético para ver se herdaram esses genes, os BRCAs, por exemplo, que são genes específicos ligados aos cancros da mama e dos ovários, ou seja, uma mulher não significa que não pode fazer, mas que tem outro cuidado, porque tem essa predisposição. Isso seria, talvez, dos grandes aspectos que não qualificariam uma mulher. É mais por aí. Depois, uma mulher que bebe muito álcool, o álcool é o grande inimigo do nosso estrogênio, ok? Ele tem um impacto tóxico no nosso estrogênio. Portanto, ele pode ali ajudar a proliferar o estrogênio de uma forma tóxica e proliferar o crescimento de um possível tumor que possa vir ser maligno. Não queremos chegar lá. Portanto, o estilo de vida, o histórico familiar são duas questões que vão contar muito para uma mulher ser uma boa candidata ou não. Deixa-me só pôr aqui uma pequena questão no meio, e não perdendo depois o raciocínio para irmos à outra questão. Para além desse estilo de vida, que não sei se também colocas, lá está, os fatores de stress. Imagina, como é que poderíamos avaliar, isto é uma pergunta difícil e uma resposta ainda mais difícil, se a mulher realmente está qualificada para além desse quadro clínico, esse histórico clínico dela, porque muitas vezes, não é, eu acredito nisto, o próprio crescimento tumoral, o cancro em si, também está associado com emoções que ficaram remetidas para dentro, com modos de às vezes queremos, lidar com o mundo inteiro, não generalizando, mas muitas vezes diz que o cancro foi qualquer coisa que se densificou, que nós não soubemos resolver de outra maneira. Estou aqui, perdoem-me, estou aqui a simplificar demasiado e isto é muito ambivalente. Mas há esse cuidado também, portanto, para além do histórico clínico, perceber a fase que a mulher está a viver e consciencializá-la, que é muito importante ela tratar da sua saúde emocional, dela se dar tempo, não andar só na lufa-lufa. Acho que é muito importante, não é? E se calhar depois entramos quase na outra questão da saúde mental. Porque, lá está, pode ser também uma grande porta de entrada e de repente o profissional de saúde até teve todo o cuidado com o histórico clínico da mulher, mas se a mulher está a viver um período altamente em que não para se cuidar, a outros níveis, a níveis mesmo mais seus, não é? Tipo, para não entrar aqui espirituais, o que for, não é? Mas se ela não para cuidar de si em termos de essência, claro que de repente há aqui uma desconexão muito grande e um potencial também ao corpo trazer sintomas, sejam eles quais forem. Então, para além desse cuidado com o histórico clínico, há esse cuidado e devemos ter, mesmo que às vezes o profissional até não pergunte, nós, já que estamos a partilhar informação, devemos ter esse cuidado de também procurar estarmos bem a vários níveis. Na verdade é sempre, não é? Claro. Mas é importante isso. Sem Quando dúvidas. falamos de terapia de substituição hormonal, também é muito importante isso? Claro que sim, Lícia. Eu acho que, para simplificar aqui, porque não temos muito tempo, o estresse solicita uma reação imunológica do nosso corpo e o nosso sistema imunitário, a lidar com o estresse, não está possivelmente a lidar com outras questões. Portanto, sem imunidade não conseguimos nos proteger
de questões malignas. Portanto, essa questão do cancro não tem só a ver com uma predisposição genética, também, sem dúvidas, tem a ver com esse estresse que tem um impacto super silencioso e super, muitas vezes, perigoso no nosso corpo. O estresse é importante, nos mantém alerta, mas não podemos estar alertas cronicamente. Temos que ter períodos de alerta e períodos onde descansamos, sem dúvidas. Portanto, em geral, além dessa predisposição genética e desse histórico, onde procuramos saber que estilo de vida que a mulher tem, se ela se cuida, se ela já faz essa gestão dentro daquilo que ela pode controlar. Também temos a questão dos sintomas. A mulher vai se beneficiar dessa terapia hormonal. Nós temos que sempre considerar riscos e benefícios. Tudo na vida tem um lado bom, um lado mau. Há riscos e benefícios em tudo que fazemos. E se calhar lá está, estamos a falar sobre tudo isto, a própria pessoa ter consciência, ok, estou num período muito acelerado da minha vida, é importante eu fazer a terapia de substituição hormonal, imagina, por A, B e C, mas então tenho que cuidar dos outros fatores internos, porque senão é quase como se eu depositasse, e nós também temos muito este chip. Ok, eu vou ao médico, ele prescreve-me um medicamento, eu não tenho que fazer nada. Não há milagres. Exato, não é? Quase que nos vamos encostar também à terapia de substituição hormonal e se não olharmos para esse equilíbrio também, pode ser quase um contrassenso. E até fazer, não digo mais mal do que bem, mas termos esse cuidado. Volto a dizer isto, acima de tudo é passar informação para nos colocarmos realmente aqui sobre esta perspectiva, não é de quem está superior, mas é de quem vê o quadro e cuida do todo que somos. Claro que sim. E essa é mesmo a base, é o nosso chão que precisamos construir para ali adicionar a possível reposição hormonal, não é? Muito bem. Nós temos que estar atentas à nossa alimentação, nós temos que estar atentas ao nosso estilo de vida. Não vai haver reposição hormonal que vai substituir uma pessoa que tem uma péssima alimentação, que tem uma vida sedentária e que não consegue construir ferramentas para lidar bem com o estresse. Exato. Podemos eu não já controlá-lo. tomo terapia de substituição, já faço, portanto posso descuidar da alimentação. Não, Exatamente. estamos a pôr, entre aspas, veneno para dentro, que também não vai ser contraproducente àquilo que estou a querer fazer do outro lado, não é? Exatamente, até porque aquela hormona, quando entra no nosso organismo, ela tem de passar por um processo bioquímico para ela funcionar. Ou seja, se nós não temos um bom fígado para metabolizar essas hormonas, não temos ali um bom intestino para absorver aquelas substâncias e não temos ali um bom caminho circulatório, linfático para essas hormonas chegarem às nossas células, todo esse cuidado que tem a ver com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, as hormonas não vão chegar lá, não vão fazer efeito. Portanto, é um conjunto, sem dúvidas, de terapia hormonal, sim. Em geral, há muito mais benefícios do que risco para uma mulher típica, mas, sem dúvidas, temos de ter esses outros cuidados, porque aquela substância que entrou no nosso corpo, ela tem de passar por vários processos, e vários processos onde ela precisa passar para ela ter um efeito, tem de ser cuidado, muitas vezes através da alimentação e do estilo de vida. Ou seja, o nosso corpo precisa de estar menos poluído para poder estar receptivo a tudo aquilo que estamos a dar, seja terapia hormonal ou até suplementação, não é? Porque às vezes também vemos isso, e tu, então que tens da parte também de nutrição integrativa, ainda vês mais, que é a pessoa acha que eu já estou a tomar ali um suplemento vitamínico e ponto. Mas muitas vezes aquilo que nós estamos a tomar pode nem estar a ser absorvido porque o nosso corpo está demasiadamente, vou dizer assim, poluído. Estão a precisar de se desintoxicar, que não está receptivo a absorver, a fixar até os minerais e as vitaminas que estejamos a tomar, não é? E isto, se calhar, passamos então para a última questão, porque eu sei que já estamos super em alta aqui no tempo, que é a saúde mental. Se não for só terapia de substituição hormonal, o que é que tu dirias à mulher para realmente cuidar de si neste ponto que é que traz tantos sintomas possíveis e ao mesmo tempo tão, entre aspas, a comandar também as nossas reações, a nossa sensibilidade, a nossa vida, não é? Porque de repente, como estamos mais sensíveis, mais choramingas, não sei se é assim que se diz, perdoem-me, mais ansiosas, mais sensíveis, lá está, como é que podemos também cuidar? Não estou a entrar aqui em terapias de psicologia, mas que tipo de suplementos, tu que também tens aí a parte de nutrição, é que podíamos fazer
para o corpo e para a mente, até termos alguma consulta, por exemplo, que realmente nos ajuda a ver o todo, mas, e não generalizando também, que pequenos cuidados é que podemos já começar a ter? Claro. Isso, eu acho que antes dos cuidados específicos vem primeiro a questão da escolha. Nós temos que fazer escolhas. Já não somos crianças, não adianta fazer birra que não vamos ganhar aquele chupa. Nós somos responsáveis, somos gestoras da nossa própria saúde. Portanto, fazer a escolha de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, é o primeiro passo. E essas boas escolhas, quando estamos a falar da saúde mental, a razão é por não só essas oscilações hormonais que falamos, mas essa cessação da produção hormonal tem um impacto tão grande no nosso cérebro que, se vemos imagens de ressonâncias e de estudos que foram feitos, há atrofia cerebral. O cérebro literalmente encolhe. Pronto, e com isso encolhe neurônios, encolhe tudo aquilo que faz parte do funcionamento do nosso cérebro. Há uma mudança mesmo estrutural, não é? Exatamente, mesmo, que é incrível. Portanto, para vermos o impacto que as hormonas têm no nosso corpo. Mas pronto, antes de consultas, antes de qualquer coisa, até porque uma pessoa numa consulta está à frente do médico naquele momento, e nós tentamos educar, nós tentamos ajudar o máximo possível, mas nós não vamos para casa com o paciente. Portanto, aquele paciente... A autorresponsabilização, não é? Exatamente, Muito é pensar, importante. eu vou tentar tomar escolhas para conseguir atingir o objetivo que quero. E dentro disso, como tu disseste muito bem, o magnésio é um suplemento que eu recomendo provavelmente para a grande maioria das pessoas, ok? Infelizmente, hoje em dia, não temos um solo tão rico de nutrientes, incluindo magnésio, onde os vegetais, as frutas que comemos, certo. conseguem manter uma concentração onde essa quantidade é adequada para o nosso corpo. Portanto, a suplementação ajuda. Se pensarmos que o nosso cérebro é feito de uma maneira muito simplificada, água e gordura, nós precisamos de boas gorduras para termos membranas fluídas dos nossos neurotransmissores, não é? Estamos a falar dos ômegas, ok? Claro, quando não há alergias de óleo de peixe, etc. O ômega 3 é mesmo muito importante. A vitamina D também é muito importante. Então, se eu tivesse que generalizar o magnésio, o ômega 3 e a vitamina D, eu diria que são os mais importantes em termos de suplementação para a saúde mental. Depois podemos entrar nos adaptogênicos, como a ashwagandha e etc., mas isso vemos caso a caso. E fora isso, a nossa alimentação, não é? Porque é ali que nós vamos buscar a sardinha, por exemplo, que temos tanta sorte de estar... abacate, exatamente. As boas gorduras monoinsaturadas, essas gorduras que nos trazem esses ômegas também, a linhaça, a chia, o peixe gordo. Pronto, e todos os antioxidantes que podemos buscar nas cores dos alimentos. As cores dos alimentos existem por uma razão, a natureza é colorida por uma razão, e cada cor tem uma função da saúde, onde nós podemos obter ali nutrientes e substâncias que vão nos fazer bem. E o terceiro passo é nosso estilo de vida, porque nós sabemos que quando buscamos a natureza, somos seres da natureza, buscamos tempo para nós, para o nosso silêncio, para conectarmos conosco mesmo, e eu acho que tu é um grande exemplo disso. Buscar, exercitar o corpo e tudo aquilo que nos faz ter o equilíbrio. O equilíbrio é diferente para todos nós, mas temos que considerar o nosso equilíbrio vai ser escolhas do nosso estilo de vida, no movimento que o nosso corpo tem, no tempo que temos para nós, a nossa alimentação e a suplementação. Como a palavra já diz, é suplementar, é complementar aquilo que não chega com o resto que podemos fazer e controlar. Muito bom. Não sei se respondi, é uma resposta complexa. Maravilhosa. Mas... Olha, lá está, eu também ficava aqui, e isto é genuíno, atenção, não é só bullshit, que às vezes a pessoa pode achar que estamos aqui a dizer por simpatia, mas efetivamente ainda aqui podiam haver... Talvez temos que fazer uma série, Lisa. Uau, se calhar, até olha... Porque estamos aqui a misturar tantos tópicos que são tão importantes e às vezes podemos... Há muito, não é? Há muita, muita coisa. E estes temas, volto a dizer, claro que há outros temas, e eu também vou trazê-los se Deus quiser, mas efetivamente... É importante descortinar tanto e ajudar-nos, não é? Que acredito que serve isto. Estamos aqui a dar o nosso tempo e obrigada por isso, por teres vindo até aqui à Ericeira para gravar comigo. Obrigada por nos estares a dar o teu tempo e a tua sabedoria,
porque realmente há tanto que precisamos de escutar, de consciencializar para podermos fazer melhor, não é? Para podermos cuidar sem ser eu não sabia. E de repente já, lá está, por exemplo, olha, o exame de DNCO, ajuda-me? Densitometria óssea. Obrigada. O DEXA. Para prevenir antes que depois seja um bocadinho tarde. Claro. E claro que ainda assim, acreditando que hoje em dia somos pessoas mais ativas do que se calhar há uns anos atrás, não do que na pré-história, como tu disseste, atividades de impacto, por exemplo, treino de força, etc., ajudam a fixar o cálcio, mas poderá não ser suficiente todo esse estilo de vida e por isso é que suplementação ou outro tipo de terapia possa ser importante nessa substituição hormonal. Precisamos de nos cuidar. Sem dúvidas. Olha, eu fico aqui a deixar-vos esta sugestão mais do que verdadeira. Procurem esta doutora porque ela é mesmo incrível. Eu já tive a oportunidade de experienciar e, portanto, acho que posso trazer esse testemunho em primeira pessoa, porque muitas vezes podemos estar a recomendar, pelo menos para mim isso não faz sentido e acho que quem me vai acompanhando sabe, tem que haver coerência, não é? Eu para poder recomendar, no mínimo tive que experienciar, senão eu estou a recomendar o quê? Não é? Tipo, só porque achei bonito? Não. É importante também experienciarmos. Ainda assim, claro que o que serve para uns pode não servir para os outros. Mas eu confio muito que quando nós sentimos de verdade, certamente que podemos partilhar e será mesmo também sentido por outros. Contudo, sei que estás agora aqui num período a dar menos consultas, portanto, esperem um bocadinho que também vai valer a pena. Marquem, informem-se também aqui onde é que podem chegar até ti. Ou eventualmente outra pessoa, que se não for o caso, às vezes podem estar a viver no Porto, noutro país e estarem-nos a escutar, mas realmente procurar um profissional de saúde integrativo, diria eu, para não só olhar para uma perspectiva, mas olhar sobre várias e cuidar de nós nessa forma integrativa. A ti, se te quiserem encontrar, onde é que te encontram? Encontra-me na Clínica do Rosário em Cascais, na Clínica Pinto Coelho em Lisboa, tanto presencial como online. Realmente agora estou numa fase de menos consultas. Mais estudo outra vez, sim, uma estudiosa. Não podemos parar de estudar, faz parte, mas é para eu poder dar mais de mim, para eu poder ter mais conhecimento, nunca sabemos tudo. Para poder ajudar mais as pessoas. A saída para onde tu vais, não é saída, mas onde tu queres chegar, também percebo que é preciso realmente, é todo um outro cuidado, não é? Claro. Eu pelo menos senti assim quando falaste. Obrigada. Mas sim, quero estar mais disponível, não consigo chegar a todos, mas sim, marquem. Setembro eu acho que eu tenho a minha agenda ali já mais aberta, mais disponível. Mas estou aqui. Quando tiverem perguntas, o que puderem, quiserem falar, não só através de ti, porque eu sei que também és muito preocupada com as pessoas e quem conhece a Alissa sabe o quanto ela é genuína e o quanto ela é carinhosa e preocupada mesmo com as pessoas, que é tão bonito de ver. Olha, agora estou com lágrima no olho, estão a ver? A perimenopausa. E é verdade. E digo às pessoas todas que quando procurarem profissionais, não esperem que eles façam tudo. Façam perguntas, procurem se informar. Não vão ao ChatGPT achar que é ali que vai ter toda a informação. Mas se aquilo é uma ferramenta para criar perguntas pertinentes aos sintomas que está a ter, tudo aquilo que se passa, que leve aos médicos. E se aquele profissional de saúde não tem tempo para ver aquela pessoa, talvez ali vamos pensar. Por quê? Não é? Portanto... sejam gestoras da tua própria saúde, cuidem-se e sejam felizes. Nós somos capazes de muito. Obrigada, Thaís. Bom, não me demoro mais. Desse lado, espero que tenha sido uma linda viagem. Escuta novamente, integra e realmente procura essa informação, procura sentir onde é que estão as ferramentas que podes acrescentar a ti. Não é só ficar, ok, já escutei. É trazer para a nossa vida, podermos realmente ajudar no todo que somos. Estilo de vida, treino, não é? Meditação e suplementação. Eventualmente fazer esse tal check-up, percebermos onde é que estamos e como é que nos podemos ajudar. Porque se estamos a chegar mais longe em termos de idade, também é importante chegar com qualidade, diria eu. Da minha parte, despeço-me por hoje. Espero por ti na próxima semana. Um grande beijinho.